Olá a todos! Hoje nós estamos aqui em um momento muito especial. Eu tenho aqui duas convidadas muito queridas que vão estar trazendo uma temática muito importante, muito atual e eu tenho certeza que vai alcançar muitas pessoas. Fica aqui com a gente que com certeza vai ser um momento de muita aprendizagem. Eu estou aqui nesse momento com duas idealizadoras de um projeto maravilhoso que eu estou curiosa para conhecer, saber um pouquinho mais. E eu gostaria que nesse momento vocês se apresentassem, falassem um pouquinho, trouxessem um pouquinho para a gente sobre quem são vocês, né? Qual é a área de atuação de vocês. Então, vamos começar aí se apresentando para o pessoal e mostrando um pouquinho desse trabalho. Meu nome é Cíntia, sou fonoaudióloga, especialista em audiologia pelo Conselho Federal de Fonoaudiologia. Eu recebi esse convite de uma pessoa muito querida, é uma profissional que eu conheço há 25 anos, assim, que a gente trilhou uma jornada, uma trajetória muito bonita. Marta. Eu sou pedagoga e fonoaudióloga, tenho mestrado e doutorado na cognição e neurociências e hoje eu atuo na rede pública e privada na avaliação e diagnóstico dos transtornos do neurodesenvolvimento, como TEA, TDAH, transtorno de aprendizagem, e também trabalho no processo de intervenção. Olha, vocês têm um público aí bem amplo, bastante vasto, né? Então, agora que vocês se apresentaram, deixa eu falar também um pouquinho quem vos fala aqui, né? Quem nesse momento está trazendo, já estou com a cabeça aqui cheia de ideias, cheia de perguntas, pronta para aproveitar a experiência de vocês. Eu sou Keila Jacob, sou professora da Secretaria de Educação, estou na educação há 22 anos, trabalhando lá no chão da escola, trabalhei por 13 anos como psicóloga escolar nas equipes especializadas de apoio à aprendizagem, na Regional de Ceilândia. Trabalhei com crianças com transtornos do espectro autista e também com crianças com deficiências, enfim, com várias necessidades educacionais especiais, né? Então, tenho aí trilhado um caminho, né, com essas crianças ao longo desses anos, trabalhando na perspectiva da educação inclusiva. Então, esse momento eu quero aproveitar bastante, trazer um pouquinho da realidade da escola para a gente poder estar conversando e aproveitando a experiência de vocês também, para a gente poder estar levando para a escola. Então, vamos lá. Antes de eu entrar exatamente nas minhas perguntas, nos meus questionamentos, quando eu ouvi falar ali equipe multidisciplinar, né, crianças com TEA, já vieram algumas dúvidas, mas antes da gente entrar especificamente nessa temática, eu queria ouvir um pouquinho mais sobre esse trabalho de vocês na Mente Conexa. Qual é a proposta de trabalho? Qual é o público que vocês visam alcançar? O que vocês têm de projeto aí para estar trazendo um pouquinho para a gente? Essa ideia surgiu da nossa vontade de compartilhar esse conhecimento. A gente tem a noção de que, a partir do momento que o professor consegue desenvolver um raciocínio na mente dos seus alunos, compreendendo os processos cognitivos, o perfil cognitivo do aluno, facilita muito o processo pedagógico. Uhum. Então, daí surgiu essa nossa ideia de trabalhar na formação continuada dos professores no oferecimento de cursos. Muito bom. Então, nós temos propostas de palestras em escolas, a gente já iniciou esse trabalho, de curso online, né, em horário que a pessoa possa encaixar na sua vida, né? Uhum. E o que acontece? Como eu sou gestora em políticas públicas, a gente está usando muito o que a Base Nacional Comum Curricular fala hoje. Muito bom. Eu tenho certeza que vocês vão trazer assim grandes contribuições e os professores cada vez mais precisam, né, dessa orientação, desse direcionamento e dessa parte bem prática mesmo. Então, eu vou começar com uma primeira pergunta aqui, que é algo que a gente sempre ouve muito na escola, é uma recorrência assim que os professores têm com relação a uma característica, um comportamento que é muito típico de algumas crianças ou que às vezes acontece em momentos assim esporádicos e o professor ele não sabe como lidar com essa determinada situação, né? Muitas vezes o que chama atenção dentro do contexto da escola são aquelas crianças que se isolam, têm uma facilidade para poder estar se isolando, não gostam de participar da brincadeira, o acesso a ele é um pouco mais difícil, né? O que vocês têm a trazer de orientação para esse professor, como ele pode lidar com essa situação do isolamento dentro do contexto da escola? Tá. Inicialmente, é importante o professor se preocupar em como se comunicar com essa criança. Então, o professor deve se posicionar na linha do olhar dessa criança, conversar, ouvir essa criança e tentar agregar essa criança, trazer ela para o grupo,
melhorar a interação dessa criança com os demais, para que essa criança se sinta realmente pertencente ali naquele processo pedagógico. Então, esse olhar atencioso do professor, essa atenção especial, pode realmente mudar a vida dessa criança e resgatar essa criança no processo pedagógico. E o que acontece? Quando o professor pergunta isso, muitas vezes ele acaba associando ao quadro de autismo, né? Ao TEA, né? Ao transtorno do espectro autista. Então, assim, isso que a gente está querendo também compartilhar com vocês. E aproveitando aí a sua fala, então, do TEA, com a característica do comportamento de isolamento social, quando você acha que esse comportamento, ele pode realmente representar, né? Indicar a presença de algum transtorno, de alguma alteração no desenvolvimento dessa criança? Então, quando o professor, ele intervém no acolhimento dessa criança, criando todas as estratégias para inserir aquela criança no grupo, mas ele percebe que não é possível, que ela não deu resultado, que esse acolhimento, todas as estratégias que ele utilizou, não alcançou esse objetivo, a criança continuou no isolamento, aí o que é importante? É encaminhar para o profissional, para ele poder avaliar, porque quem vai dar o diagnóstico vai ser o profissional especializado. Então, ele vai ter que encaminhar essa criança. É muito importante, o que a gente conversa muito é que é importante o professor estar atuando na parte pedagógica dele, está tentando inserir, fazendo todo o trabalho que é possível fazer, mas que ele saiba também quando chegou o limite. É importante que ele saiba quando é o momento de avaliação especializada, quando é o momento do encaminhamento mesmo. Então, isso é muito importante. Quando ele precisa buscar uma rede de apoio, uma né? rede Algo de apoio que complemente. sozinho ele não vai conseguir. Então, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder fazer com que as outras crianças também participem desse processo, também estejam inserindo essa criança no grupo. Tem uma tribo africana que ela costuma usar muito um costume. Quando um membro da tribo ele fracassa, esse membro da tribo ele vai para o centro da aldeia e fica toda a aldeia ao redor dele, lembrando o tanto que ele é bom, o tanto de coisas boas que ele já fez para que ele resgate aquela crença nele, né? Para que ele volte a acreditar nele. Então, esse tipo de estratégia é muito bom até para ser praticado em sala de aula, para que todos consigam acolher aquele aluno que está se sentindo excluído, isolado. E é isso que você está trazendo? Qual é o nome mesmo? Sauabon, né? Sauabon. Sauabon, bom a né? gente aprender para poder ir aplicando isso no nosso dia a dia, principalmente na educação, porque uma das características que você está trazendo e que também é necessário enfocar é a questão da segurança do professor, né? Esse professor é o ponto de referência dessa criança que está com alguma alteração no desenvolvimento ou possivelmente, né, esteja, e aí ele precisa também ter a segurança de que ele é o ponto de referência. Então, às vezes, esse acolhimento ele também precisa acontecer com o professor no contexto da educação, né? E uma outra característica bem importante que você traz é a questão de valorizar a potencialidade desse estudante, porque às vezes há um foco muito grande naquilo que não está bom, naquilo que não está desenvolvendo, e aí quando você traz essa fala, né, de trazer como se fosse uma tribo mesmo, esse formato para fortalecer o que está se desenvolvendo, é um aspecto bem relevante quando a gente fala de processos de aprendizagem. E outra fala que foi muito importante da Cíntia é a questão então, quando que aquilo é só uma dificuldade e quando que aquilo realmente deve ser uma característica de um transtorno, né? Então, a dificuldade, ela é facilmente superável na medida em que essa criança recebe a estimulação, a intervenção adequada. Sim. Então, o professor fez a estimulação adequada, esse aluno respondeu bem, se integrou bem ao grupo e aqueles sinais, aqueles sintomas de que havia alguma coisa alterada aí no comportamento social dessa criança, ele desapareceu. Então, mostrou que aquilo não foi persistente. Então, se não foi persistente, isso indica que provavelmente era uma dificuldade. A partir do momento que o professor intervém e esse comportamento, ele se mostra persistente, essa dificuldade, ela continua presente, aí sim é um sinal de que provavelmente pode ser um transtorno e que vale a pena encaminhar essa criança para uma equipe. E essa dinâmica da tribo indígena, ela também é muito importante, porque na hierarquia de prioridades, quando a gente está lidando com uma criança, o topo da hierarquia seria a autoestima, a autoconfiança. A criança que se sente capaz, ela se desafia, ela aceita desafios e ela cresce, ela desenvolve. Quando a criança não se sente capaz,
ela tem uma tendência a se retrair e se fechar para o processo, né? Então, dinâmicas como essa favorecem essa autoestima, essa autoconfiança dessa criança, né? E ela se abre para o desafio que é a aprendizagem. Exatamente. Então, a gente tem um ponto que acende uma luzinha quando há a persistência desses sintomas, né? E aí, um outro ponto também, que é um outro questionamento, uma outra dúvida que surge muito no contexto da escola, é que, às vezes, nós estamos falando, por exemplo, de comportamento de isolamento social, né? Mas quando a gente fala do transtorno do espectro autista, por exemplo, surgem outras características, outros sintomas, né, que a gente também precisa estar atento e estar observando. Fala um pouquinho para a gente quais seriam esses sintomas, o que é algo que desperta, assim, que o professor ou os envolvidos nesses processos educacionais precisam estar atentos ali na escola. Tá, então, por exemplo, hipersensibilidade sensorial, aquela criança que se incomoda muito com etiqueta, aquela criança que quando escuta um som alto tampa os ouvidos, por exemplo, né? Padrões restritos de comportamento, então ela só quer falar de um determinado assunto e se você tenta mudar, ela só fica naquele assunto, né? Um padrão restrito alimentar, por exemplo, só come algumas, né, determinadas comidas, movimentos repetitivos, as estereotipias, né? Tudo isso, esse conjunto de sintomas aponta para o transtorno do espectro autista, né? Muito interessante, né? E você está falando e eu já estou lembrando aqui de alguns estudantes que a gente tem na escola, né? Hoje eu estou estou no cargo de direção, né, de gestão da escola e trabalho numa escola que é inclusiva, uma escola que, inclusive, a gente tem vários alunos com deficiências, com transtornos, então a gente procura estar incluindo. E você está falando e eu estou trazendo aqui à memória alguns casos que a gente tem e que chamam bastante atenção desses comportamentos, como eles são característicos mesmo, né? Então, por exemplo, a gente tem alunos lá na nossa escola que eles têm um foco muito específico em alguns assuntos. Então, uns que gostam muito de dinossauro e tudo que você vai trabalhar realmente precisa estar dentro daquela temática, dentro daquele hiperfoco ali daquela criança, porque se foge daquilo ali, não interessa da forma como a gente espera, né? A questão da seletividade alimentar também é algo que é muito comum da gente estar observando e realmente lá nos primeiros anos de vida começa a dar alguns sinais. Então, é muito interessante porque vai abrindo uma cortina, vai abrindo os nossos olhos realmente, né, para esses sintomas aí bem característicos desse tipo de transtorno. Muito bom aprender um pouquinho, então, sobre essas características. E eu queria aproveitar mais e puxar não só para o autismo, né, as pessoas com autismo, mas também falar de outro transtorno que é muito comum dentro da escola. Eu acho que não só na escola, em vários lugares a gente ouve muito falar dele, que é o TDAH. Quem nunca ouviu falar do TDAH, né? Ou então, quem nunca ouviu falar da hiperatividade, que fulano é hiperativo, ou eu sou hiperativo, enfim. Então, é um termo que a gente tem escutado cada vez mais e tem presenciado uma quantidade de crianças com esse diagnóstico. Mas eu queria saber um pouquinho qual seria essa relação, como que esse transtorno ele pode prejudicar, influenciar ou se relacionar com as questões de aprendizagem. Então, é muito comum a criança que tem transtorno do déficit de atenção e hiperatividade ter prejuízos no processo de aprendizagem. Por que isso acontece? Então, o que é aprender? Quando a gente está aprendendo, o professor ele não é capaz de depositar o conhecimento dele na cabeça do seu aluno. Na verdade, o professor ele vai fazer uma mediação entre o meio do conhecimento e o seu aluno para que esse aluno construa o próprio conhecimento. Então, na medida em que a aprendizagem é uma construção individual, esse aluno ele precisa estar aberto, ele precisa estar atento a esse conhecimento. E como que a gente aprende? Inicialmente, a gente entra num momento de conflito cognitivo. A gente olha para aquele conhecimento e fala, que é isso? Não estou entendendo, não faz o menor sentido, né? E aí, é um momento de dúvida e de uma certa angústia. Quando o aluno ele olha para esse conhecimento assim, nossa, isso é muito difícil, eu não dou conta, ele tende a se fechar e ter dificuldade de prestar atenção. Quando o aluno olha para esse conhecimento, encara aquilo como um desafio e acredita que ele é capaz de construir aquela aprendizagem, ele realmente sustenta aquela atenção e consegue
construir aquele conhecimento. Ele ultrapassa aquele momento de desequilíbrio, de dúvida, de que é isso, não estou entendendo. E na medida em que ele enfrenta aquela situação, ele realmente constrói e se reequilibra novamente. Então, a criança que tem TDAH, quando ela chega diante desse desafio, muitas vezes ela não é capaz de sustentar a atenção ali naquele momento, tendo prejuízos no processo de aprendizagem. Ela tem dificuldade para se organizar ali. Às vezes ela tem uma inflexibilidade cognitiva. Ela não consegue, ela fica rígida nos padrões de pensamento e não consegue flexibilizar e para alterar o seu modo de pensar e de ver para construir um conhecimento novo, né? Por isso que a gente diz que aprendizagem é transformação. Você sai daqueles padrões de pensamento e você os transforma. Isso exige uma flexibilidade cognitiva, uma capacidade de criar novos modelos mentais. Uhum. Gente, quanto conhecimento, hein? E olha que para estar lidando com crianças, né, estudantes com esse tipo de diagnóstico, nós precisamos nos preparar. Porque tô vendo aí você falar e nossa, quanta coisa da cognição, da mente, nós precisamos aprender, as estratégias, como lidar com o estudante que está lá na sua sala. Eu já fiquei aqui imaginando, Marta, como lidar com esse estudante que está lá na sua sala e com a cabeça do jeito que você está falando, né? De frente de um desafio, tem uma dificuldade, tem uma fadiga mental, né, muito maior do que os demais estudantes, então ele se cansa com mais facilidade. E o professor, como ele vai lidar com todas essas questões sem conhecer? Então, é preciso preparo para poder dar conta, né, desses processos educacionais aí, então. E se eu tenho uma criança com diagnóstico de TDAH, mas também de superdotação, mas me deparo com uma situação que mesmo ele tendo essa característica aí da superdotação, ele tem dificuldade de aprendizagem. É possível acontecer isso? Sim, é muito possível e não é incomum. Por quê? São habilidades diferentes. Uma coisa é a capacidade intelectual, que é medido pelo neuropsicólogo com testes para ver o QI desse aluno, por exemplo. E outra coisa é a capacidade de aprendizagem. Dizem que Einstein, ele tinha transtorno de aprendizagem, que ele não falava até os 4 anos de idade, que ele foi alfabetizado aos 9 anos de idade, então ele era tido como realmente um aluno que o professor chegou a falar para ele que ele deveria abandonar a escola, abandonar os estudos, porque a escola não era para ele. Que ele era estúpido, ele então, assim, tem muitos, né? A gente não sabe se é mito ou se é verdade, mas fato é que ele é uma mente excepcional, né? Brilhante, né? Então, a gente sabe disso, né? Fora então, do assim, padrão, inclusive, né? Fora do padrão. Linguísticos, mas o raciocínio lógico dele era muito acima da média. Era muito acima da média, assim. E, além dele, várias outras celebridades, né, que as pessoas conhecem, que tem também, né, o Tom Cruise, que tem o quadro de dislexia, Lewis Hamilton, várias celebridades que se destacaram, Walt Disney. Então, assim, você vê que, na verdade, é uma mente que é inquieta. Então, muitas vezes o professor pode rotular aquele aluno como um aluno mal educado, que não presta atenção, é um desatento, mas que, na verdade, a mente dele, o tempo de atenção dele, ele realmente é um tempo de atenção diferente. Você tá falando, eu tô lembrando de uma fala que é muito comum a gente vivenciar dentro da escola, né? Quando a gente tem um perfil de estudante, às vezes ele não chega nem a ter a superdotação, mas ele tem uma habilidade maior em determinada área, seja pintura, seja música, seja na oralidade. E aí, às vezes, surge o seguinte comentário: nossa, mas ele é tão inteligente, mas tem tanta dificuldade, por exemplo, para ler e escrever, né? Para processar algumas outras informações. Como pode isso? E aí a pergunta, como pode acontecer isso? Cada aluno tem um perfil cognitivo diferente. É essa a verdade. Então, o funcionamento cerebral, principalmente quando a gente está falando sobre crianças que têm transtorno, né? Ela pode ter um transtorno específico de aprendizagem, sem nenhum outro prejuízo. Ela pode, inclusive, ter a linguagem bem desenvolvida, a capacidade intelectual muito acima da média, mas especificamente no processo de aprendizagem, por exemplo, na hora de compreender a correspondência grafofônica, então saber que um F tem som de F, armazenar essa informação para ela às vezes é muito difícil.
Eu que trabalho no processo de intervenção, às vezes eu trabalho com a criança ali na sessão, durante 1 hora, a relação grafofônica, eu escolho só um fonema, e eu trabalho, peço para pegar objetos que começam com f, a gente faz o som, aí na semana seguinte a criança volta, eu falo, o que a gente trabalhou a semana passada? O f, como é que escreve o f? Pega um objeto e a criança não lembra mais. A gente vê que é uma dificuldade muito grande para armazenar aquela representação. E crianças altamente inteligentes, muitas vezes, Sim. né? Que são realmente habilidades. É um perfil cognitivo diferente, um funcionamento cerebral diferente. Uma rede neural que é bem fraquinha e outra que é bem fortalecida, né? E aí gera esse tipo de discrepância no desempenho. Que bom saber que isso acontece na clínica também, que de certa forma dá um alívio, porque lá na escola a gente pensa que é algo que ocorre só no ambiente da escola. E aproveitando essa deixa que você trouxe, então, desse trabalho que ele precisa ser sistematizado, pelo que eu estou entendendo, o que você diria para o professor quando ele percebe que o aluno ele entrou nesse ciclo aí, que tem as questões atencionais que estão interferindo, tem as questões dos processos de leitura que estão em aquisição, e ele vê que o aluno, de repente, não está caminhando dentro desse ciclo? O que você traria para esse professor aí? O que você diria, Cíntia, para ele? Algumas estratégias que são importantes o professor utilizar em sala de aula é quando ele percebe que o aluno está com essas dificuldades, ele colocar esse aluno nas cadeiras da frente, mais próximo dele. É muito importante que esse aluno tenha um reforço visual mesmo, que ele consiga ver como o professor está articulando, ver como o professor está escrevendo, criar estratégias de comando, frases mais curtas. Então, o professor consegue, com frases mais curtas, conseguir um objetivo muito melhor, né? Porque essa criança, às vezes, quando você dá frases muito longas, o tempo de atenção dela acaba ficando encurtado, então ela se perde naquele comando. E o tempo de atenção é outra coisa muito importante, porque o que acontece? A criança ela precisa de intervalos, ela precisa dar algumas pausas, principalmente crianças que tenham alguma característica de TDAH. Então, ela precisa dar pausas, o tempo de atenção dela é alterado. Nas escolas, o tempo das aulas é em torno de 40 a 50 minutos, exatamente por esse motivo, porque elas precisam cortar ali, passar para uma outra matéria, porque aquela matéria, se você der continuidade, muitas crianças não vão conseguir acompanhar aquele raciocínio que está sendo desenvolvido. Então, isso pode acabar prejudicando o ensino mesmo e a aprendizagem. Então, a criança, frente ao desafio, isso estimula a produção de dopamina e noradrenalina, então deixando a criança muito mais atenta, muito mais interessada. Quando o professor coloca o conhecimento como um desafio, assim, mostrando que ele acredita na criança, que ela é capaz de aprender, e fala, olha que legal isso aqui, desafiando a criança a construir aquele conhecimento, ela fica muito mais engajada naquele processo. Né? Pensando na leitura escrita, por exemplo, hoje a gente tem uma base científica muito bem estabelecida sobre o que leva uma criança a falhar no processo de leitura escrita, que são exatamente os prejuízos na reflexão metalinguística. E o que é isso, reflexão metalinguística? É o processo de reflexão sobre os processos linguísticos. Então, a criança que tem uma boa capacidade de identificar rimas, aliteração, pensar sobre os sons da fala, né? Essa criança, ela tem esse processo de aquisição de leitura escrita muito favorecido. E por último, eu tenho só mais uma pergunta para a gente poder estar terminando, encerrando o nosso bate-papo aqui. Eu fiquei curiosa com uma seguinte situação. Tem uma aluna que ela copia perfeitamente, inclusive com detalhes, as letras que o professor coloca lá no quadro, consegue, aquela famosa copista que a gente ouve falar, mas ela só consegue copiar, ela não consegue fazer a leitura e não tem essa autonomia no processo de alfabetização. É possível? Como que isso acontece? Explica pra gente. Então, esse é exatamente esse caso da criança que não domina a relação grafofônica. Ela não sabe o que cada grafema representa. Essa criança já domina o traçado caligráfico, ela domina as letras, ela nomeia as letras, mas ela não sabe o que essas letras representam, né? O que precisa ser trabalhado nessa criança? Essa criança precisa
construir a representação dos fonemas, saber o que cada grafema representa. Então, a letra B, o que ela representa? O som B, né? Então, que palavras que começam com esse som B? Aqui na turma, quem é o aluno que começa com esse som B? Ah, o Bruno, professora. Muito bem. Nessa mesa, que objetos que a gente pode pegar aqui que começam com esse som B? A bola, professora. E aí, numa dinâmica mais lúdica, prática, né? A gente consegue ir trabalhando a relação entre os grafemas e os fonemas. E a partir do momento que essa criança começa a compreender que cada letra representa um som das palavras, ela começa a construir esse aprendizado. E quando esse aprendizado, mesmo após essas intervenções, ele ainda está difícil de caminhar, pode ser um indicativo de um transtorno de aprendizagem? Fala um pouquinho para a gente sobre os transtornos de aprendizagem. Então, a partir do momento que a criança recebeu a intervenção adequada, né? Ela está lá, indo para a escola, o professor está trabalhando com essa criança, dando os comandos mais simples. E mesmo assim, essa aprendizagem ela não está caminhando no ritmo esperado, é possível que essa criança tenha, sim, um transtorno e não seja só uma dificuldade, uma situação temporária que todos nós podemos enfrentar em algum momento. E aí, o ideal é que ela passe por uma avaliação multiprofissional, envolvendo, por exemplo, um neuropediatra, um neuropsicólogo, um fonoaudiólogo, um psicopedagogo ou um psiquiatra infantil. E esses profissionais vão avaliar o perfil cognitivo dessa criança e fechar um diagnóstico, né? Me tira só uma última dúvida, eu prometo que essa é a última de verdade. Quando eu falo de transtornos de aprendizagem, quais são os principais que são, assim, diagnosticados dentro desse grande grupo? Os que a gente ouve falar ou aqueles que a gente mais encontra na escola? No DSM-5, a versão revisada, a última versão do DSM, que é a classificação internacional, né, dos transtornos psiquiátricos, ele traz um único critério, um único diagnóstico que seria de transtorno da aprendizagem. Dentro do transtorno da aprendizagem, a criança pode ter prejuízos na leitura, na escrita e no raciocínio lógico-matemático. Então, ela pode ter, por exemplo, uma dislexia, que seria um transtorno específico de leitura, né, que também prejudica a escrita. Ela pode ter só uma disortografia, que seria um transtorno específico de escrita, né, de ortografia. Ela pode ter uma disgrafia, por exemplo, que é só uma dificuldade no traçado caligráfico, ou ela pode ter só uma descalculia, que seria um transtorno de aprendizagem das habilidades matemáticas. Ou pode vir tudo associado. Essa criança pode ter um transtorno de aprendizagem mais global, envolvendo todas essas habilidades. Tem bastante coisa aí para conhecer. Eu já fiquei com vontade de aprofundar um pouquinho mais, mas nós vamos deixar para uma próxima oportunidade. Muito Quem bom. sabe em outro momento trazer um pouquinho sobre a dislexia, que a gente ouve tanto falar, né? A descalculia não é tão comum, mas às vezes por falta de conhecimento, como a Cíntia disse, falta um pouquinho de instrumentalização para a gente estar identificando algumas coisas também. Então, a gente finaliza por aqui. Eu quero agradecer, primeiramente, pela oportunidade de ouvir um pouquinho da experiência de vocês, ouvir um pouquinho aí do conhecimento e também fazer essa troca, né? Do chão lá da escola, daquilo que acontece. Eu tenho certeza que é a dúvida também de muitos profissionais. E várias outras perguntas vão surgir à medida que eles forem ouvindo e forem aí prestando atenção nos ensinamentos que vocês trouxeram. Então, muito obrigada pela colaboração de vocês e eu já estou ansiosa para o próximo podcast, para o nosso próximo encontro. Ou para ouvir vocês também falando sobre esse universo tão grande aí que é a nossa mente conexa. Obrigada. E até o próximo. Obrigada, até o próximo.